Sabe quando a mente não cala e você tenta orar, mas no meio da oração você lembra do boleto, lembra do diagnóstico, lembra da reunião, no filho, no casamento, você pensa em várias coisas que ainda nem aconteceu, nem chegou. Você deita na cama, mas a tua mente, ela continua de pé. Tua alma continua pensando. E pior, você está sofrendo por uma coisa que talvez nem aconteça. Mesa e café. O dia está começando, sirva-se de conhecimento. Inspiração para evoluir, clareza para seu caminho, sabedoria para decidir. É sobre isso que nós vamos conversar essa semana inteira. Nós vamos falar sobre ansiedade, algo que tem aterrorizado a vida de muitos, mas eu quero te dizer, Deus tem uma resposta para você. Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao Mesa e Café, segundou. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, nós temos um encontro marcado aqui no horário de Manaus, 6 horas da manhã. E eu quero te dizer que, infelizmente, a nossa seleção ela não passou. Ela caiu, mas a Copa continua e a gente continua acreditando no Hexa. Copa que vem, a gente não diz que não vai se iludir, mas quando chega no primeiro jogo, a gente já veste a blusa, compra em tudo que é lugar. E é assim que o brasileiro não é assim? Tô errada? Eu fui uma dessas, comprei em cima da hora, mas é vida que segue. Quero aproveitar e agradecer o meu amigo Jota, o JP, que ele é um amigo assíduo e eu tenho o prazer de ser madrinha do seu casamento. Então, um grande beijo, Jota, que tá todos os dias aqui deixando seu comentário. Pra Rayane, pro Theo. Um super abraço para vocês. Também quero mandar um abraço para toda a galera do Templo Central, a minha igreja, que ontem nós estivemos servindo no Café Ágape e foi maravilhoso. Gente, não tem coisa melhor do que servir em unidade. A galera toda sendo igreja. Quero mandar também um super abraço para as meninas que participaram do encontro que nós tivemos só para mulheres e foi uma bênção. E sábado foi um encontro assim maravilhoso, onde a gente pôde tratar de coisas que às vezes a gente não consegue tratar no culto no dia a dia. E quero te dizer, continue deixando seu pedido de oração. Eu tenho recebido muitos pedidos de oração no privado e também até nos shorts. E eu leio todos e faço oração por todos vocês. Que Deus abençoe vocês. Continue deixando lá para mim, é uma honra. E saiba que eu estarei sempre orando por você. E se você ainda não se inscreveu, não participa da nossa comunidade, se inscreve aqui nesse canal, ativa o sininho, que todos os dias vai chegar uma mensagem lá para você, que a mensagem está no ar. E caminha aqui com a gente para saber tudo que está acontecendo todas as manhãs, né? Já curte esse vídeo e já envia essa mensagem para todos os seus amigos, no grupo da família. Segunda-feira é dia de a gente mandar mensagem ansiedade. Você sabe que é o mal deste século. E hoje está começando essa semana inteira falando exatamente sobre isso. Eu quero começar aqui com uma verdade muito importante. Ansiedade não é frescura e também não é falta de Deus. E isso é muito importante. Não é ausência de fé, como muitos costumam dizer. Existem situações em que a ansiedade ela precisa sim ser acompanhada por um profissional, por psicólogos, psiquiatras, médicos, que são instrumentos importantíssimos que cuidam dessa área. E procurar ajuda não quer dizer que você está diminuindo sua fé, viu? Muito pelo contrário. Procurar ajuda também pode ser uma forma de você fazer uma boa mordomia com a vida que Deus te deu. Então, ao mesmo tempo, nós também precisamos procurar ao Senhor e entregar à luz da palavra tudo aquilo que nós temos sentido. Porque existe uma ansiedade que vai entrando devagar e ela começa com uma preocupação pequena. Depois vira aquele pensamento repetitivo. Depois vira medo, depois rouba o teu sono. Você está se identificando? Depois ela tira a tua fome ou ela aumenta a tua fome. E depois muda o teu humor. Depois faz as pessoas que vivem com você todos os dias, elas começam a experimentar algo como se você tivesse todo o tempo ranzinza, carregando algo muito pesado e começa a trazer problemas. E a Antonella começou a tocar até um fundo musical, né, minha filha? Porque hoje eu não estou sozinha, eu estou acompanhada. O bisneto aqui do outro lado da tela está fazendo toda a direção de tudo que eu faço aqui. Ele e o pai dele estão fazendo toda a direção de tudo. Então vamos continuar. Em Mateus 6, no versículo 25... até o 34, Jesus ele nos ensina algo muito interessante. Ele diz para a gente não viver preocupado com a nossa vida. Sabe, ele lembra até dos que semeiam e não colhem, que não guardam, sabe? Ele fala assim dos pássaros, ele fala, gente, não se preocupem. Então, se a gente
Será que a gente não tem mais valor do que os pássaros, de que tudo isso que ele cita nesse versículo? Ele fala, eles não colhem, eles não plantam e mesmo assim eles continuam confiantes no Senhor. Então não fique ansioso pelo que vai acontecer amanhã, porque amanhã o Senhor já sabe o que vai acontecer. Meu Deus, será que Jesus ele está romantizando a nossa dor, está dizendo que é assim mesmo e está tudo bem? Não, Jesus ele não está dizendo que você não tem responsabilidade. Ah, Lu, é porque tu não sabe quantos boletos eu tenho para pagar. Jesus ele também não está dizendo não pague a conta, não trabalhe, não planeje. Muito pelo contrário. Ele está dizendo, ele está mostrando para mim e para você que existe uma diferença entre responsabilidade e tormento. Responsabilidade ele organiza, mas tormento te paralisa. E ele te deixa realmente sem sono. Responsabilidade olha para aquilo que precisa ser feito hoje, mas a ansiedade, ela tenta resolver na tua cabeça todos os problemas de amanhã, que às vezes nem acontece. Já parou para perceber que a maioria das coisas que você tenta se preocupar hoje, amanhã ou daqui a 10 anos, nunca nem aconteceram? Deus está te lembrando de alguma situação aí agora, nesse momento. Aí a gente começa com um pensamento simples. E se der errado? Daqui a pouco vem um outro. E se eu não conseguir? E se eu perder? E se alguém me abandonar? E quando você percebe, você já não está mais vivendo a realidade. Você está vivendo dentro de uma possibilidade que não é uma sentença, mas é algo que pode acontecer e que talvez não aconteça. Pensamento não é profecia e medo não é direção de Deus. Nem todo cenário criado pela tua mente veio do céu. Às vezes a sua mente ansiosa, ela só está tentando te proteger, mas acaba te prendendo. Então, entenda, essa prisão às vezes foi você que criou. E você fica tentando prever tudo para tentar evitar dores, para tentar evitar que alguém controle a sua vida. Você tem que entender que o controlador, ele realmente deixou de confiar naquilo que Deus pode fazer. E nós não somos essa pessoa. Se nós dependemos de um Deus, nós precisamos entregar todos os nossos dias a Ele. Ninguém vence o amanhã sofrendo hoje. Ninguém. Porque Jesus, ele poderia ter usado um argumento muito complicado, mas ele olha para mim e para ti e diz assim, olha os pássaros. Eles não plantam, eles não colhem, eles não têm depósito, eles não têm planilha, eles não têm garantia humana e ainda assim Deus sustenta. Pensa comigo, Jesus ele não está dizendo que o pássaro fica parado no ninho esperando a comida cair. O pássaro ele sai, voa, procura, se movimenta, mas ele não vive como se fosse órfão. E essa é a chave. O ansioso muitas vezes vive como se fosse órfão, que Deus ele simplesmente abandonou e não é isso. Vive como se tudo dependesse só dele. Como se para ele, se ele não se preocupar, nada vai se resolver. E não é bem assim. Como se a preocupação fosse a cola que mantém a vida em pé. E não é bem assim. A minha e a sua preocupação não sustenta o mundo. Deus sustenta. E a gente precisa lembrar disso. A sua ansiedade não segura a tua família. É Deus que sustenta ela. O teu medo de não proteger o teu futuro não é você que sustenta. É Deus que sustenta. Você fazendo hoje ou não. E isso não quer dizer que você vai abandonar suas responsabilidades. Não, você vai fazer o que tem que ser feito. Quer dizer que você vai fazer exatamente o que cabe a você, sem tentar ocupar o lugar que pertence a Deus. Porque uma coisa é o que Deus faz e outra coisa é o que você pode fazer. E tem uma coisa, sabe, que Deus, a gente precisa entender, Ele é governo. Sua parte é obedecer, a sua parte é organizar, sua parte é pedir ajuda quando precisa, sua parte é descansar o corpo, sua parte é conversar com alguém maduro, sua parte é procurar o profissional quando os teus sintomas estão constantes, intensos, te afetando de verdade, afetando até a tua rotina. Mas controlar o futuro não é a sua parte. Se Deus Ele não te deu essa parte, cabe a mim e a você saber tudo que nós precisamos entregar a Ele e Ele vai fazer. Carregar o amanhã inteiro dentro do teu peito não é a tua parte. E hoje Deus ele te chama para voltar à vida de filho. Filho não significa uma pessoa que não tem ninguém para amparar, muito pelo contrário. Filho significa que a pessoa não está abandonada.
E quando tem um problema, ela pode recorrer sim ao pai. Sabe essa criança igual a Antonella aqui, que ela atravessa a rua, ela não conhece nenhuma placa. Ela não sabe nem os riscos, ela calcula, ela não sabe calcular nada, mas ela pega na mão do pai e da mãe, minha, do neto, do bisneto, e ela simplesmente atravessa. Sabe por quê? Porque ela confia. Ela tem um pai, ela tem uma mãe, a mamãe tá falando, ela tem uma mãe, e simplesmente ela atravessa. E a ansiedade, ela quer te convencer exatamente do contrário, que você precisa entender tudo para ficar em paz. Mas o reino te ensina outra coisa. Você não pode entender tudo e ainda assim você pode confiar. Lembre-se disso. Você pode até nem saber como vai ser o teu futuro, mas ainda assim você pode descansar, porque tem um Deus que tem lutado por você. Você pode ter muitas perguntas sinceras e ainda assim orar. Você pode estar... Lu, eu estou num tratamento, eu recebi um diagnóstico, tu não sabe o que eu estou passando. Mas eu quero te dizer, Deus está interessado em te ouvir. Ele quer cuidar de você como um pai. E hoje a aplicação é prática. Antes de você tentar resolver qualquer problema da semana, você vai perguntar: o que Deus está me dando para viver hoje? Não o dia inteiro, não a década inteira, não o ano inteiro, o futuro inteiro, esquece. É hoje. O que Deus quer que eu faça, que eu obedeça? Qual a decisão que tu quer que eu tome? Qual é o cuidado de hoje? Qual é a conversa de hoje? Onde eu devo descansar, Senhor, hoje? Qual é o limite de hoje? Porque Jesus, ele disse, basta cada dia o seu mal. Tem gente carregando segunda, terça, quarta, quinta, 2 anos à frente, 10 anos à frente. E isso não cabe no meu e no seu dia, não cabe na sua versão de hoje, não cabe. Hoje é hoje, não é 10 dias, não é 5 dias, 50 horas, não, é hoje, simplesmente hoje. A Bíblia fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, não é holofote para os próximos 20 anos. Deus iluminou o passo. É quando você dá o passo que ele continua fazendo o caminho. Então hoje, quando a mente começar a correr, faça uma pausa, respire fundo, ore e nomeie o medo, dê nome para ele. Diante de Deus, Pai Todo-Poderoso, eu oro tentando tomar conta do meu coração, mas Senhor, eu quero te entregar isso aqui. Senta aqui com a mamãe. Então você faz essa oração e entrega para ele. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu coloco diante de ti a minha mente ansiosa, que está ouvindo essas palavras agora. Pai, o Senhor conhece todos os meus pensamentos. Ai, meu Deus do céu. Que não param de vir e ficam escondidos. Às vezes eu fico acordado de noite, Senhor. Mas eu sei que o futuro está nas tuas mãos e eu não posso fazer nada. Então, o amanhã não está abandonado. A minha vida está em ti, Senhor. Ensina-me a viver um dia de cada vez. Ensina-me a fazer a parte que eu devo fazer hoje, sem querer tomar o controle de tudo. Ensina-me a confiar como filho. Ensina-me que eu posso ter um bom pai que cuida de mim e tá tudo bem se eu não souber. Que a paz de Cristo, que guarda a minha mente, que diz, que muda o meu coração e o meu corpo, em nome de Jesus, estejam estabelecidas em ti a partir de hoje. O amanhã é teu, Senhor. Amém. E se essa palavra falou com você, compartilha, sabe, com quem você conhece que está vivendo tempos apreensivos, ansiosos, em nome de Jesus. Porque eu creio que essa palavra ela vem como uma palavra rema para mudar a minha e a sua vida. E, como eu já falei, eu trago todos os dias, de segunda a sexta, uma palavra, à luz da Bíblia, daquilo que Deus tem falado ao meu coração, que eu devo carregar e trazer para quem está nos assistindo aqui. Então, se você gosta, clica aqui nesse canal, se inscreve, compartilha, curte essa mensagem. A Antonella tá fazendo um louvor aqui para vocês, né, minha filha? Ela tá tocando aqui. E se você quer saber mais daquilo que nós estamos construindo, na próxima segunda-feira tem uma aula gratuita sobre você descobrir qual a mensagem que você carrega e você usar isso não só no digital, mas por onde você passar. Se você quer se inscrever,
Clica aqui no link na descrição, vai estar aqui, vai ser uma honra te receber. Lá tem pastores, líderes, pessoas que realmente sabem que carregam uma mensagem e querem ter clareza com isso. Então, seja muito bem-vindo se você se inscrever, ou amanhã nós temos um encontro marcado. Agora é hora de levar a palavra da mesa para a sua vida. Que Deus te abençoe. Até amanhã.